All right, two surfers who rode the largest wave in history will be in Times Square this morning. It's Portugal the Man! Born to be wild, born to be wild, born to be wild. Yeah, mama gonna make it happen. Take the world in a love embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Born to be wild, like a true nature's child. We were born to be wild. We can fly so high and never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Born to be Olá, Lídia, não tens micro... tens. Bem-vindos. A minha primeira pergunta tem a ver com o historial que todos nós estávamos habituados a ver do turismo, que eram aqueles postais básicos, que mostravam o que nós temos de melhor e muito bem. E eu queria saber como é que vocês fizeram o que é que vos deu para fazer esta viragem, como é que foi, que isto é muito diferente do que nós víamos antigamente. Acho que nos deu uma coisa boa. Claro, esqueci-me dessa parte, mas acho que é óbvio. Bom, eu diria que há dois pontos essenciais. Primeiro, no turismo temos hoje uma estratégia para o turismo e que, de alguma forma, é inspiradora para o trabalho que o Turismo de Portugal faz, mas também das outras entidades públicas fazem, e também inspiradora para o setor privado. E, portanto, a nossa estratégia de turismo, ela própria, incorpora um conjunto de orientações que têm a ver com a política pública para o turismo e temos hoje em dia também um propósito de marca. Esse propósito de marca claramente marcou, agora passando um bocadinho a redundância, marcou a forma como nós entendíamos que deveríamos fazer marketing turístico e comunicação. Uma estratégia de marketing muito trabalhada internamente pela equipa do Turismo de Portugal e há um outro aspecto que de facto também foi muito importante e que marcou de alguma forma aquilo que nós temos estado a fazer nos últimos anos, foi o trabalho que temos feito com a Partners. A Partners tem sido, de facto, uma agência que tem acrescentado valor ao trabalho do Turismo de Portugal. Tem acrescentado valor porque tem sabido aprender e conhecer o negócio do turismo, porque muitas vezes pode ser entendido que o negócio do turismo é uma coisa apenas viajar, é apenas mostrar paisagens, como dizias. É bastante mais complexo e cada vez mais complexo. A Partners empenhou-se em conhecer o nosso negócio, em se envolver e trabalhar connosco nessa nova forma de olhar para a promoção e para a comunicação do destino turístico. Eu diria que, se por um lado o Turismo de Portugal soube trabalhar a sua estratégia, também a Partners soube incorporar os conceitos, interpretá-la e apresentar propostas que de facto acrescentam mais valor ao nosso trabalho. É que nota-se uma inovação não só no conteúdo como na forma que vocês comunicam. Hoje em dia usam meios que na altura que não... Sim, quer dizer, nós aquilo que fizemos foi seguir um pouco a tendência daquilo que é a transversalidade do trabalho que está a acontecer mundialmente, quer dizer, e basicamente incorporarmos na estratégia de comunicação do turismo essa tendência, não é? Tipo, é o conteúdo, e basicamente, não é, como estávamos a dizer há pouco, não é só fazer um postal.
E basicamente temos de ter história, temos de ter algo que as pessoas tenham vontade de ver e de querer, além de visitar, é conhecer. Acho que isso é uma diferença. Uma coisa eu queria ver a paisagem, outra coisa eu queria realmente conhecer a cultura. E depois também houve aqui um momento que difere muito, não é? Portugal, o momento em que estava a atravessar, não é? A comunicação basicamente acompanhou também essa viragem, não é? Nós vimos um Portugal diferente nos últimos 6 anos, quer dizer, começou a haver a mudança e a comunicação basicamente acompanhou essa mudança, porque também do outro lado existem pessoas que estão mais preparadas ou com mindset e sabem o que é que têm que fazer também e percebem de comunicação de certa forma, porque não basta fazer um postal, não basta. Por isso quando fazemos um outdoor digital, quer dizer, que ultrapassa um outdoor, como fazemos um conteúdo e vamos buscar uma banda conhecida para lhe dar um novo propósito, é um tipo de comunicação que não é muito comum no turismo. Isto, de uma forma geral, a comunicação no próprio turismo, e se nós formos ver, mesmo a nível de outros países, conseguimos ver, há países que o comunicam bem, já se viu campanhas muito boas da Suécia, da Finlândia, criativas também, mas estamos a falar, são pontuais. Portanto, acho que aí a Partners acabou por conseguir também dar aqui alguma força ao turismo, porque estamos a usar os códigos, que é aquilo que é o nosso know-how, e tentar trazer aqui um novo caminho. Um pouco isso. Lídia, já vi que vestes mesmo a camisola da Partners, literalmente. Queria perguntar como é que é a vossa relação? Bom, eu diria que a relação entre o Turismo de Portugal e a Partners tem sido uma relação que se tem vindo a construir. Em primeiro lugar, dizer-vos o seguinte: o Turismo de Portugal é uma instituição pública. Como instituição pública, não escolhe as agências com quem quer trabalhar. Portanto, nós não escolhemos a Partners. Nós fazemos concursos públicos em que todas as agências podem concorrer. Enfim, depois, o que nós fazemos mesmo e queremos mesmo muito fazer é avaliar as propostas, avaliá-las de uma forma criteriosa e de uma forma independente, olhar para as propostas, quais são aquelas que melhor respondem ao caderno de encargos, e há 3 anos a Partners ganhou um concurso público. Portanto, a Partners, com mérito, ganhou a conta do Turismo de Portugal. E em 3 anos fomos construindo a nossa relação de trabalho. Uma relação de trabalho que eu diria que para nós foi muito importante, nós enquanto instituição, enquanto cliente, foi muito importante podermos trabalhar com a equipa da Partners no seu todo. Ou seja, não tínhamos apenas como interlocutor o account, como normalmente ou tradicionalmente acontecia na relação cliente-agência. É evidente que existe um account, naturalmente, mas temos trabalhado em conjunto com a equipa criativa, com toda a equipa da Partners, o que julgo que tem sido uma mais-valia, acredito, do meu ponto de vista, ou melhor, para nós tem sido muito, muito bom, porque temos percebido melhor métodos de trabalho que eles têm e tentar tirar o maior proveito para que possamos ter as melhores propostas e, portanto, possamos ter os melhores resultados. Eu diria que esta proximidade que ensaiamos enquanto cliente e agência foi marcante, digamos assim, na nossa relação e que também nos permitiu ir ganhando mais confiança e, acima de tudo, muita cumplicidade. Eu diria mesmo que hoje, entre a Partners e o Turismo de Portugal, existe uma grande cumplicidade do ponto de vista de trabalho. É mais fácil hoje fazer um briefing à Partners do que era há 3 anos, naturalmente. Mas faz parte, é assim mesmo, não é? Eu destacaria talvez este aspecto de trabalho, de proximidade entre a equipa do Turismo de Portugal e a equipa da Partners, enfim, transversalmente, no seu conjunto.
Aliás, eu posso comprovar, porque eu ontem, nesta semana, mandei umas perguntas ao Ivo para fazer um enquadramento e ele disse, já mandei à Lídia. Eu disse, mas não era preciso, mas não são essas as perguntas que eu vou fazer. Sim, mas eu queria que ela visse e que discutisse. Portanto, ou seja, essa relação existe mesmo, Exato. muita proximidade. E já agora, antes disso, também queria acrescentar mais um aspecto que eu acho que é importante, porque tem sido uma experiência nova, foi uma experiência nova para nós também. No concurso público que há 3 anos lançámos às agências, um dos pressupostos era que queríamos ter uma parte da equipa criativa ou da equipa partners nos nossos escritórios. Da mesma forma que o fizemos também com o concurso de mídia. Também temos a equipa de mídia nos nossos escritórios. E também essa experiência, enfim, uma experiência que partilho convosco enquanto cliente, foi uma experiência muito positiva. Há 3 pessoas da Partners que trabalham no escritório do Turismo de Portugal, estão basicamente ao lado da minha sala, estão na sala com outras pessoas do Turismo de Portugal. A agência de mídia acontece a mesma coisa, também há uma equipa da agência de mídia que está nas instalações do Turismo de Portugal e também isto facilita, julgo eu, a relação de maior entendimento, porque é no dia a dia que tanto nós aprendemos com a Partners, como que acredito que também a Partners vai compreendendo-nos cada vez mais. Sim, não, eu concordo e tem um pouco a ver com, acho que essa ligação existe e acho que acima de tudo aquilo que se sente quando trabalhamos desta forma é uma sensação e há bocado o Charles falava na confiança e a verdade é que o turismo transmite essa confiança existe. Nós entramos no turismo e sente-se que nos querem ouvir e ninguém se sente inibido. Portanto, não há uma... Apesar de ser um cargo, que a Lídia assume no turismo, que não deixa de ser um cargo muito institucional, porque estamos a falar de uma empresa pública e se calhar as empresas públicas têm uma pressão diferente que há das empresas privadas, os níveis de stress que se sentem são baixos. E isto é interessante, porque nós às vezes vamos a vários clientes e sentimos os níveis de stress muito elevados nas empresas privadas. Isso às vezes inibe o pensamento das pessoas que estão do outro lado, está condicionado pela pressão. E muitas vezes, não que a Lídia não tenha pressão, porque tem, está preparada, há uma serenidade muito cativante e que nos permite termos confiança naquilo que estamos a apresentar e essa confiança é mútua. Portanto, eu acho que essa proximidade também tem a ver com as pessoas que estão lá presentes, porque sente-se, mesmo que essas pessoas tenham uma função específica, a diferença não é ali que nascem especificamente as ideias, as grandes ideias, mas é só do ponto de vista de método, há uma sensação de partilha entre as duas empresas. Não há duas empresas, há uma. E por isso é que se calhar estou com a t-shirt do Can't Keep Portugal e a líder do True Tourist, porque as nossas culturas de certa forma fundem-se. A Lídia acho que acredita, o Trust Risk que é uma cultura que nós criamos, de certa forma tem muito a ver com a confiança no risco, mas quando essa confiança existe, o risco desaparece. Portanto, é óbvio que há sempre um risco de coisas novas, nunca sabemos se vai resultar ou não, mas a Lídia partilha desse pensamento. Assim como eu também partilho do pensamento, é difícil passar ao lado de Portugal. Então, quer dizer, quando nós estamos a trabalhar uma marca como o turismo, eu acho que não deixa e quando nós ganhamos a conta, para nós foi, além de tudo, um privilégio. Porque nós vimos o que é que foi acontecendo, a debandada de talento em Portugal. Se calhar também é preciso que continuem pessoas com talento cá para poder fazer alguma coisa pelo nosso país. E esta, de certa forma, deu-nos alguma força também, enquanto agência, de ter um papel internacional de alguma forma, porque as marcas que trabalhamos são muito marcas nacionais e o turismo tem uma projeção internacional e isso, enquanto agência, é espetacular. Quer dizer, os projetos que estamos a fazer, muitos deles são vistos no mundo inteiro e se calhar com outros clientes que temos, a projeção é um bocadinho diferente. Tens algum trabalho preferido para o turismo? Todos os que já fizeram?
É uma pergunta difícil, porque todos eles preenchem algum no tempo, foram muito marcantes, mas há um projeto, se calhar eu a destaque, se calhar não é, claro que há aqueles projetos mediáticos que criativamente estão a ganhar prémios, obviamente que esses projetos nós temos uma afinidade grande também, mas há outros projetos do ponto de vista pessoal que têm uma afinidade maior, se calhar pela empreitada em si, pelo risco que se calhar às vezes as pessoas quando vêm não sentem, mas que nós sabemos o que é que passamos para pô-los em prática. Vou dar o exemplo, o projeto do Portugal The Summer é um projeto que, do ponto de vista de empreitada, foi uma coisa muito... Quando falamos aqui o Sem Medos, acho que nós houve ali alturas que nós não sabíamos se tínhamos medo ou não, nós não sabíamos bem se íamos conseguir pôr em prática aquilo que estava em cima da mesa. E eu escolhi esse projeto, de certa forma, como o projeto que eu acho que preenche mais o tema do festival. Porque são muitas fases, não era? As pessoas quando vêm, fizeram 5 videoclipes. Nós não fizemos 5 videoclipes. Nós fomos buscar uma banda que tinha acabado de ganhar um Grammy, que nós não sabíamos quanto é que ia pedir para fazer este projeto, se nos ia sequer responder ao e-mail. E que isto é engraçado, porque nós quando pensámos nisto, falamos, apresentámos a ideia e não fomos capazes de ir ao turismo apresentar a ideia sem saber se tínhamos a banda. Quer dizer, não vou apresentar uma ideia sem saber se a banda vai responder. Então começámos a ligar para músicos, amigos nossos, conheço os Portugal The Man, já tocaste com eles em paredes de cor, ou não sei o quê. Não, eu não conheço o manager. Mas já experimentaste mandar um mail? Eu, não, então fui à net e encontrei o mail e é engraçado que passado 2 minutos tínhamos uma resposta e isso, foi essa resposta que nos deu a força para acreditar, isto é possível fazer, porque o projeto passava por usar o naming deles, portanto é um projeto de naming. Certo? Eles usaram o nosso primeiro, não é? Exatamente, eles usaram o nosso, dar aqui um novo meaning ao nome deles, mas depois era tudo o que vinha a seguir, que era, será que eles têm fãs suficientes para fazer a resposta que nós pretendíamos? E depois no fim da linha, eu escolhi esse projeto porque depois de vários medos, no fim da linha recebemos 700 participações de todos os cantos do mundo e de músicas incríveis, muito bem produzidas e que se tornou um bocadinho difícil fazer aquele processo de seleção que acabou em 5 videoclipes e que vai acabar num concerto a Nós Alive com estas 5 bandas. E isto é um projeto, são estes projetos que nós, na parte, não que a gente não gosta dos outros, mas nós gostamos daqueles projetos complexos que têm que dar voltas até chegar a um resultado. E, portanto, eu escolhi esse porque ainda não acabou. Ele começou há 1 ano e ainda não acabou. E eu destacava esse. E tu, Lídia? Bom, em primeiro lugar, devo dizer-vos que a Parta-se faz-nos o favor de nos fazer a vida difícil. E é verdade, porque estão sempre, cada vez que lhes apresentamos um briefing, a coisa não vem exatamente como eu imaginava que ia acontecer. Portanto, fazem-nos o favor de colocar as coisas num ponto em que eu tenho que respirar fundo várias vezes e a pensar, será que isto vai resultar ou não? Ou será que eu vou ser despedida? Pode acontecer mesmo. Os Portugal The Man foi um deles, a campanha Portugal The Summer. Digamos, a campanha Can't Skip Portugal foi a campanha que teve mais impacto, aquela que é a campanha, digamos, mais... que é estruturante do ponto de vista transversal e foi aquela que, em primeiro lugar, nos começaram a fazer a vida difícil, porque era para ser outra coisa e o briefing não era para nos colocar em tantos problemas no bom sentido, e, portanto, fizeram-nos de facto a vida difícil e acabamos por ter muito sucesso com esta campanha. E com os Portugal The Man e com a campanha Portugal The Summer, era a campanha mais arriscada, era aquela que havia mais riscos. De facto, nós quando chegámos ali em agosto e tínhamos lançado ao mundo para que nos enviassem covers de uma música e não havia tantos covers assim, eu comecei a pensar... Havia para aí 4 ou 5. Exatamente.
isto não vai dar, isto não vai dar. Portanto, mas o que é certo é que nós esquecemos-nos que não estávamos a pedir às pessoas para tirarem assim ali uma fotografiazinha do país, mas sim para comporem um cover. E, portanto, as pessoas iam esperar ao limite do concurso, porque aquilo era trabalho forte e houve bandas inteiras a fazerem. E não queriam partilhar as músicas. Exato. O que a gente dizia é pá, calma, porque se fosse eu a fazer, eu vou só pôr no último dia. Exatamente. E basicamente E foi isso que aconteceu. Na última semana eram 700 participações. E isso foi Exato, mas gratificante. até aquela última semana estávamos cheios de medo, Sim, sim. Estávamos mesmo. Isto não vai resultar, a ideia foi muita gira e tal, tivemos que buscar os Portugal the Man, mas ninguém vai aderir. Poderia Acho que podíamos ser. ver um dos videoclipes. Temos aí o Portugal the Ocean. Regi? Porque há aqui pessoas que se calhar não viram. My home isn't gold, eyes like wishing wells. I'm not alone, but I'm still lonely. When I was young, always go below the midnight sun. Those days are done, but I'm still glowing. Se faltar luz, aproveite o escuro pra olhar pro céu e ver estrelas reluzindo. Let's live in the moment. Come back Sunday morning with that soul to sell. When you're gone, goodbye, so long, farewell. Ooh, la 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 la. Queres explicar um bocadinho como é que foi a mecânica da campanha e a produção e como é que vocês fizeram? A mecânica da campanha, basicamente, nós aproveitámos a vinda dos Portugal the Man ao Nós Alive, portanto, eles vinham ao Nós Alive, e é uma coisa interessante, porque e aí, mais uma vez, como é que nasce a ideia? A ideia nasce, basicamente, num brainstorm, e a ideia de usar os Portugal the Man, efetivamente, vem de uma ideia do próprio turismo. Porquê é que não usamos os Portugal the Man? E eu, por acaso, conheço a banda há muitos anos, era fã, aquilo que fez-me assim um clique, pá, não, mas é mesmo isso, embora lá. Portanto, a campanha nasce dessa forma. Depois, basicamente, entramos em contacto e quando fizemos, eles vêm a Portugal e fazem o lançamento, a conferência de imprensa, horas antes de tocarem, lançam o desafio online, portanto, nas redes sociais deles, para se encontrarem 5 novas versões de um tema deles que é o Living the Moment, inspirados no sol, no mar, em 5 atributos de Portugal. E as 5 melhores músicas iam ser alocadas a cada um desses temas. Esta foi do Nelson, que é alemão, e que foi aquela que encaixou melhor no tema do Ocean. Mas estamos a falar de uma lista de 700 músicas. Havia músicas de heavy metal,
a músicas world music, havia tudo, eletrónica, e coisas muito bem compostas. Nós vimos temas que foram gravados em estúdio, não estamos a falar de gravação em casa. Este tema do Nelson vê-se tem uma produção por trás, assim como outras, uma das bandas que ganhou também, são 10 elementos. Exato. Os americanos, não é? E aquilo tudo muito bem produzido. E basicamente a campanha para mim é isso. A campanha para mim é o resultado que nós conseguimos colocar a determinada altura pessoas a produzirem algo daquela forma tão profissional e que nos seus países estavam a passar o nome de Portugal. Claro que os videoclipes é o resultado disso, depois de uma forma mais mainstream. E depois basicamente fazer um videoclipe dá uma trabalheira. Fazer 5, quer dizer, então tivemos que encontrar aqui uma mecânica de tentar fazer um videoclipe que fosse mutável, com a mesma lógica, porque eles não são todos, eles são diferentes pelo tema, mas a ideia, a edição e a realização são a mesma lógica, não é? Têm nuances diferentes. E foi filmado em 3 semanas, um mês. Uma equipa em 3 semanas com um grupo de uma coreógrafa que veio de Nova Iorque, fez a coreografia, fez um casting de pessoas. O casting também é interessante, nós não queríamos bailarinos, portanto as pessoas que cantam no videoclipe são bailarinos, mas com um registro mais transversal, não é aquele bailarino clássico, não é? E que tiveram que ensaiar isto durante 15 dias até começar a produção, de entrar em estrada, a correr o país de uma ponta à outra, tipo em 3 semanas. E no fim, quando nós chegamos ao estúdio e vemos a coisa toda montada e vemos que os medos estavam lá, e houve alturas do processo, se calhar, se pudesse voltar atrás, se calhar teria-se voltado, não sei, se calhar ali em agosto, se calhar se houvesse uma possibilidade de fazer uma sanzé, se calhar teria-se feito. Mas a verdade é que também continuava a existir uma confiança de espera aí, isto é arriscado, mas acho que vai lá. Foi um pouco isso. Eu ia te perguntar o que é que tu valorizas mais na tua agência, mas acho que já respondeste, não sei se queres destacar mais alguma coisa. Sim, acho que basicamente já deve ter dito tudo, não sei. Eu acho que alguma coisa que nós temos tentado fazer no turismo, e aí acho que a Partners tem sido um bom partner. Nós não estávamos muito interessados em fazer comunicação pela comunicação e fazer apenas campanhas de publicidade. A Partners não é uma agência para nós, uma agência de publicidade, tout court, para fazer campanhas de publicidade. O que nós queríamos mesmo era ter connosco uma agência que nos ajudasse a comunicar, a enviar mensagens sobre Portugal, a produzir conteúdos interessantes sobre Portugal, conteúdos que tivessem a ver com as pessoas hoje em dia, não só fazer um anúncio, um bom outdoor ou um bom filme. Não era isso que nós pretendíamos. E tem sido muito positivo porque sempre que desafiamos, o conteúdo não é um filme, são 5. Pronto. Não é uma campanha, são várias ações que vamos fazer. E, portanto, a mensagem de facto nunca é apenas uma, mas sim representa a diversidade daquilo que Portugal é e a forma como nós gostamos de conversar. No fundo é isso, de conversar com as outras culturas e as outras nacionalidades. E tu, o que é que valorizas mais no turismo? No turismo, o que eu valorizo já referi há pouco, que é uma coisa que se destaca bastante a minha experiência, já trabalhei há uns anos. Na minha experiência, aquilo que me salta mais à vista, eu já disse há pouco, é a serenidade. É a serenidade de todos os briefings, de todas as apresentações. Quando vamos apresentar uma ideia, por mais em stress que a líder esteja, não passa esse stress. E quando vamos, se calhar, reunir com o Luís,
também não passa. São pessoas muito esclarecidas, O sabem? Luís é o presidente. Exatamente, o Luís é o presidente. São pessoas muito... sabem que lideram uma equipa, têm que fazer isso. Há bocado falou-se nisso, e é verdade, passar confiança a quem está a trabalhar connosco. Claro que se a ideia é má, se a ideia é boa, essa pessoa que está do lado tem confiança na sua equipa e vai acreditar nela. E acho que é isso que passa. Então, de confiança e um canal aberto, permanente. Portanto, trocamos mensagens no WhatsApp tranquilamente sobre coisas e acho que isso ajuda no processo. Depois já agora, que acrescento já agora, que é um aspecto que de facto valorizo bastante. Eu acho que a Partners para o turismo tem sido uma excelente agência pelas ideias que tem criado. De facto, tem apresentado excelentes ideias e não posso deixar também de acrescentar um outro aspecto que também tem a ver com o trabalho que a Partners nos tem feito e que está expresso em muito do trabalho gráfico que tem sido feito pela Partners. Há um trabalho de design gráfico muito interessante que se reflete no projeto, por exemplo, das comemorações dos 500 anos de Magalhães, que do ponto de vista que não é apenas um boneco, é um boneco que tem uma mensagem, é graficamente muito interessante, mas que incorpora uma mensagem que está ali associada àquele símbolo para comemorar os 500 anos da circunnavegação de Magalhães. Ou o design que também foi feito pela Partners dos Caminhos de Fátima, que é a síntese daquilo que representa fazer os Caminhos de Fátima e tudo o que tem a ver com a relação ecuménica entre diferentes religiões e diferentes formas de viver a espiritualidade. E isso está ali no design. Isto é extraordinário do ponto de vista criativo e há que valorizar isso. Ou o trabalho que agora estão a fazer também para nós, para a Estrada Nacional número 2, que também incorpora não só os símbolos, digamos, mais tradicionais do que eram os marcos, os marcos das estradas, não é? Antigos, com aquilo que hoje são os símbolos na internet e que, portanto, o que se usa hoje no digital e incorpora os diferentes tipos de marcos. Eu acho que também isso é algo que nós temos valorizado muito no trabalho que a Partners faz. Boas ideias e muito bom design. Eu fico muito contente. Vocês são tão felizes Eu só queria juntos. dizer uma coisa também que é verdade, que este canal aberto que estamos a falar não passa só por mim, passa também pelo Pedro Lima que está ali, que tem um papel muito importante em toda a comunicação que tem vindo a ser feita. Esse canal existe, estão sempre a tocar mensagens de ténis. Não, mas há um canal, e esse canal não é hierárquico. E isso é porque apanha-me no ginásio e vai-me ali chatear. Sim. Não, é transversal a todas as pessoas, é com o Tomás, é comigo, é com o Lima, é com a Filipa e pronto, e é isso que se calhar cada um na sua posição por acaso isso é interessante vai fazendo... acaba o Ivo de falar. Eu acho que a Partners, do ponto de vista desde a equipa, toda a equipa até à equipa dirigente, que é o caso do Tomás, tem uma proximidade muito grande com a conta. Sim. E isso também é importante. Sim. Desde a liderança até aos diferentes níveis da Partners, da estratégia, também todos eles têm de facto essa proximidade. Isso é importante. Acho que é um bom exemplo, uma boa prática. Bom, para acabar eu queria mostrar o videocase da Onda, porque acho que é o trabalho que está inscrito este ano no CCP e é um excelente exemplo de uma boa parceria entre cliente e agência e um exemplo de coragem. E que foi uns nervos. Foi difícil? Foi muito, ele e o Pedro. Não é? Lambemos muito ecrã, muito alcatrão ali em frente aos ecrãs, não é? Sim, para além disso, exatamente. Essa é uma outra história, porque chegando a Nova Iorque ou a Times Square em junho do ano passado, era um percurso muito antigo, porque nos últimos 2 anos
era um projeto que estávamos sempre a bater bola. Quando é que vai ser? Quando é que não vai? Vai ser desta maneira? Não vai. E, portanto, tivemos aqui muitos avanços e recuos até termos encontrado o momento certo, até porque a ideia foi evoluindo também. Ela originalmente era diferente. Era pior, era pior. Era pior. Era físico, não é como não seja estática. físico, mas era estática. Era basicamente outdoor. o que a gente queria era encontrar um prédio que tivesse exatamente a medida. E depois fazer uma lona da altura do prédio. Mas tinha que ser não era um prédio qualquer, o prédio tinha mesmo ter 80 feet. E andámos aqui, vai ser no Brasil, não, no Japão, sim, quer dizer, andámos em vários sítios, até que um dia, encontrou-se o outdoor perfeito. E ele estava no sítio onde há mais outdoors do mundo, e era um edifício que estava ali com uma grande digital gigante e que tinha precisamente a altura da onda. Portanto, isso, quer dizer, o acaso, às vezes, o adiar para a frente e para trás fez com que se encontrasse a posição perfeita para fazer aquela ideia, e isso que é de uma forma ainda mais espetacular. Vamos ver? Also, remember this guy? The surfer who set the record for riding the biggest wave in history? The world's biggest wave hits Times Square today. An 80-foot wave. All right, 2 surfers who rode the largest wave in history will be in Times Square this morning. To promote Portugal as a top surfing destination, the Portuguese National Tourism Authority took Times Square by storm by showing the world that in Portugal some waves are the size of buildings. We introduce the building-sized wave. The Prime Minister of Portugal made an appearance, together with Garrett McNamara and Rodrigo Costa. One building-sized wave, one unprecedented PR repercussion in traditional and specialized media. Over 2.7 million people followed live using Facebook. The wave reached over 21 million people online, having a unanimous positive impact among the surfer worldwide community. What led to a historical peak of visits on visitportugal.com. The campaign also helped to increase the number of American tourists by 10%. Portugal became the #1 surf destination searched on Google. One big wave. One of the great reasons to visit Portugal. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Não? Ficaram todos intoxicados com esta relação de amor entre... Lima, faz uma pergunta. Pá. Eu sobretudo, o que eu aprecio neste cliente é que ele vem juntar ao nosso critério apertado um critério ainda mais apertado, e são dois motores a puxarem por uma só causa, que é o nosso país, e isso deixa-nos cheios de orgulho. E eu não tenho nenhuma pergunta para fazer, tenho apenas que dizer que efetivamente trabalhar um cliente deste todos os dias é uma enorme responsabilidade, é um enorme prazer, e a fasquia está muito alta, está muito mais alta que a onda, e vai ser difícil, e nós temos noção disso, que vai ser difícil superar, mas estamos aqui com um conceito fortíssimo que a Lídia tem ao peito, que é o Trust Risk, que de facto é aquilo que nos move, que é tipo acreditar que é no risco das boas ideias que nós vamos ter o maior risco de ter bons resultados, e isso para mim é um imenso orgulho. E este caso da onda foram 2 anos para ele se materializar, mas eu gosto muito de um projeto que passou ali meio despercebido, que eu acho que foi aí que nós sentimos que de facto o turismo tinha esta confiança e esta vontade de ir para além, que foi uma campanha muito simples de posts no Facebook, onde nós nos desafiávamos os outros países, dizendo que quando nós íamos jogar contra a Islândia, nós tínhamos mais horas de sol. Quando nós íamos jogar contra a Escócia, nós dizíamos que tínhamos maior número de vinhas. E inclusive quando chegou à França, também, que foi o último jogo, nós desafiamos e tivemos a felicidade
nesse ano, ser campeões europeus e de ganharmos todos os desafios. E isto não é fácil, um cliente, acho que foi dos primeiros projetos que nós fizemos juntos, de aprovar uma ideia que beliscava ali um bocadinho, brincava com fair play os outros países. E acho que aí nós sentimos, não, está aqui um cliente com um potencial e com uma vontade gigante de fazer bom trabalho, e acho que, pronto, é só isso. E eu, já agora, já que estávamos a destacar campanhas, essa realmente foi uma campanha especial, até porque fomos campeões europeus, portanto, estávamos mais que felizes. Mas julgo que há aqui duas outras campanhas que estavam aqui no reel e que naturalmente não deu se calhar para vocês perceberem. Uma delas foi uma campanha de comprometimento do turismo com a sociedade e que teve a ver com os incêndios no centro do país. Fizemos uma campanha, faça um plano pelo centro, e envolvemos realizadores portugueses a propósito de um tema que não era óbvio que o turismo se envolvesse, mas que nós achávamos que tínhamos a obrigação de o fazer. Essa foi a primeira e, enfim, o briefing que passamos à Partners resultou, de facto, num projeto muito interessante. E agora, muito recentemente, temos uma campanha extraordinária que também aí tem a ver com um acontecimento de um outro país, que é o caso do Brexit, que vai ter, ou pode vir a ter, um impacto muito significativo no turismo, porque é o nosso primeiro mercado emissor de turistas e, portanto, tem um impacto real no nosso negócio. E aqui uma campanha mais tática de criar, que vocês nos apresentaram e que, portanto, se calhar o Ivo pode falar dessa campanha. Sim. E que também foi uma campanha que eu, quando olhei para aquilo e pensei, ups, será que dá para fazer isto? Sim, a campanha era muito tática, é uma campanha de resposta a um problema, e foi interessante que nós participámos nós tivemos que entrar no problema e perceber o problema, que é uma coisa que eu não tinha noção. Quer dizer, eu sabia, imensas visitas de ingleses a Portugal, mas quando nós começamos a ver o impacto de um Brexit num país, sabe, não, agora vem menos turistas, isto automaticamente vai reduzir. Isso é um pensamento direto. Mas depois há uma quantidade variável para conseguires reagir a isso, o investimento que tens que fazer, do ponto de vista político, nós vamos ali com um monte de problemas, desde os aeroportos, das alfândegas, isto realmente é um problema sério, quer dizer, é um problema, se nós pensarmos que no Algarve então depende efetivamente do turismo, não é uma brincadeira, é mesmo, há pessoas que vivem daquilo, e aí começam a interiorizar e a partilhar, a vestir a camisola do próprio turismo, tentar entender o problema. E aí a resposta é muito simples, quer dizer, se há um movimento que é o Brexit, nós criamos um outro movimento, é um movimento oposto, que é um movimento que é independentemente daquilo que acontecer, não é? E nós não estamos a colocar, não nos estamos a pôr de nenhum lado da barricada, porque neste momento ainda há duas faces que estão ali a tentar chegar a algum lado, e era uma campanha de inclusão no matter what, quer dizer, aconteça o que acontecer, nós estamos sempre aqui, como sempre estivemos, e criamos um hashtag novo, que era o Welcome, e toda a campanha é uma campanha muito tática em cima de uma palavra, portanto, acabou por ter uns vídeos curtos e tal, mas é uma campanha muito simples, não vou dizer tipo low budget, mas de certa forma mas ela é muito tática e que usa muito o meio digital, mas só com uma palavra. E nós ainda lançámos uns vídeos pequeninos e já havia umas imobiliárias do Algarve a usarem o hashtag. Quer dizer, nós só fizemos este vídeo pequenino e já está a imobiliária no Algarve a comunicar para o Reino Unido por causa das casas. Não há um problema, continuem a comprar casas aqui. Quer dizer, é uma campanha muito, muito tática, nós às vezes não conseguimos perceber a capacidade que nós temos só com uma simples palavra, e hoje em dia, já falar em digital já é velho, mas a capacidade que o digital tem para nós conseguirmos ser mais incisivos, efetivamente é uma mais-valia, e não estava a conversa da Google aí, do Pedro Pina, e efetivamente nós conseguimos olhar para aquilo que é possível fazer
com as palavras, a gente consegue, e se formos criativos, temos muito mais impacto. E a verdade foi essa, aquela campanha muito tática, teve logo um resultado imediato, logo, automaticamente. Basicamente é isso. Parabéns. E obrigada por terem vindo. Obrigado eu e queria agradecer ao CCP o convite e dar os parabéns pelo trabalho que estão a fazer. É espetacular.